nos conforta quando o mar não é tão manso, quando o que é sofrido sem doar, e nasce leve devagar em uma canção divina que nos acolhe, quer dizer, amor, jamais deixo você. Ó esperanças para sempre, sempre viva, te ofereço a minha casa para morar. Nos meus sentidos quero ter os teus conselhos na minha voz. Eu quero sempre te encontrar. Se alguma coisa eu temer, estou contando. Olá, bom dia a todos e a todas. Meu nome é Josi, sou a orixá do terreiro de Xangô e também a dirigente do Centro Universalista Marlene Chaves. Vou dar bom dia para as redes sociais. A gente fala aqui de Viamão do Rio Grande do Sul. Iniciamos o trabalho de hoje pedindo a Deus, orixás, caboclos, guias, guardiões, que a egrégora deste lar nos abençoe. Primeiramente, eu peço proteção aos enfermos nesse momento, aos encarnados e desencarnados, que os seres de luz nos acompanhem para mais uma jornada. Peço auxílio às colônias espirituais, ao pronto-socorro que atende o nosso centro, que todos que aqui adentrarem, encarnados e desencarnados, sejam abençoados com a luz e bênçãos divinas. Antes de mais nada, eu vou pedir uma misericórdia, né, a todos os guias, mentores, ao plano espiritual, que só hoje tem 2 pessoas que eu não conheço, mas são familiares de trabalhadores nossos, que estão prestes a desencarnar. Então, que eles tenham muita luz nessa nova jornada, que se for para ficar, que fique bem, mas que não é fácil, nem para nós, nem para os familiares, para os amigos, mas é a única coisa certa. E a gente não pode deixar de agradecer a nossa saúde, né? A gente ter levantado, ter acordado, ter escolhido vir para o centro ou para qualquer outro lugar. Então, que sejamos gratos pela vida, mas principalmente pela saúde. Porque eu não sei vocês, mas eu, uma vida sem saúde, não é algo que me deixa confortável. Então, que a gente tenha saúde, não 100%, porque a gente está na Terra, a gente vem, né, para passar por provações, e quando chegar o dia do desencarne, que todos tenham a sorte de deitar e dormir. Isso é para poucos, tá bom? E hoje, a gente vai falar de um assunto bem interessante. Bem interessante. Cadê a Vera? Tu, escreve o teu nome aqui bem grande para nós. Enquanto isso, eu vou ler algumas frases e vou pedir para vocês prestar bem atenção, para vocês entenderem do que a gente vai falar hoje, tá bom? Eu sou uma marca, gesto, acontecimento ou palavra que mostra que algo precisa mudar. O que tu acha? Não. E tu? Alguém? Alguém arrisca? Vou ler de novo. Eu sou uma marca, gesto, acontecimento ou palavra que mostra que algo precisa mudar. Eu acho que é. Tá? Vou ler outro. Eu posso ajudar a crescer ou ferir. Tudo depende de como é dito ou como se recebe. O que tu acha? Palavra? Não. Tem outra. Quem disse? Pensamento. Pensamento? Não. Intuição? Não.
Tem outra. Sem mim, muitos erros seguem escondidos. Hoje eu serei a pauta. O que sou ou quem eu sou. Verdade. Não. Evolução. Deixa eu ver teu nome, tu escreveu, Vera? Vera Vale Machado. Tá falhando esse lápis? Maria Vale Machado. Deixa eu ver a ponta desse lápis aí. Quase não tem ponta, né? Dá um apontador pra ela. Aponta esse lápis aí pra escrever melhor. Segura aí tua mão pra ela. Isso. Aponta aí. Deixa lá. Deixa a ponta melhor pra nós poder. Vira a folha pra ela, me dá outra folha aí, por favor. Eu nem sei, né? Porque eu nem sei mais usar lápis. Faz muito tempo que eu não escrevo de lápis. Eu acho que agora é consigo. Deixa eu ver como é que tá essa ponta. Escreve de novo aqui, teu nome melhor. Só a Vera, não precisa escrever. Bem grande aqui. Agora dá pra ver. Cadê a outra? Atrás. Não, a mesma folha. Ah, na mesma? Peraí, deixa eu ver. Segura aqui pra mim. Estão vendo aqui? Dá pra todo mundo ver bem? Tá nítido ou não? Não. E agora? Sim. Qual é a pauta? Escrito. O que a gente fez com o lápis? Apontamento é a pauta. Sim, né? Toma aí. Gente, e nós somos o lápis. Ele deve ter sentido dor pra ele ser apontado, né? Mas antes de a gente apontar ele estava mostrando uma escrita. E depois que a gente apontou, ficou muito melhor, né? Então nem sempre, né, os apontamentos são ruins. Lê pra nós, Lu. Então, conceito de apontamento. Apontamentos, quando relacionado a críticas, observações, comentários, são expressões que revelam percepções sobre algo ou alguém, podendo abranger desde avaliações, julgamentos e correções, até simples impressões ou pontos do olhar do outro. Quando alguém te aponta, Lu, dói que nem lápis? O que tu acha? Tu acha que ele sentiu dor ou pode apontar ele? Eu acho que ele Corta, né? Corta. Eu acho que quando a gente é apontado, o apontamento sempre, ele não, às vezes, ele pode ser positivo ou negativo, né? E pode ser um elogio ou uma crítica. Quando elogio te infla, te dá confiança, mas quando crítica, pode te ferir. Né? A própria palestra Expansão de Consciência, que é essa palestra aqui, inclusive mentores, atenção, tá? A terapia na hora da palestra. Ela realmente dói pra muita gente. Ela dói porque ela é um tapa na cara. E depois tu lê o outro e é outro tapa na cara, né? Pra ti, quando tu veio pela primeira vez no meu centro, que eu te apontei, o que tu sentiu? A primeira eu fiquei indignada, né? Como assim? Ficou brava? É, mas depois, porque assim, geralmente eu fico assim, quando tem um apontamento, uma crítica, eu fico brava. Mas depois eu com calma eu vou pensar e vou analisar minhas atitudes com aquilo que a pessoa falou. Aí se eu concordar com aquilo ali, fico de boa, né? Se eu não ficar de boa, vou mostrar pra pessoa que não é aquilo ali que ela tá falando. Mas alguma coisa vai acontecer. E tu Vai. Eu senti que tinha alguma coisa que eu precisava pagar pra ver. Porque eu tava de consulente e ela... E aí falou algumas coisas assim, pontual, que foi assim pra mim. Eu disse, como é que ela não sabe? Disse, alguma coisa tem aqui pra mim. E aí eu fui, não fiquei braba. Eu achei bom ter alguém que fosse certeiro, assim. E paguei pra ver, pra me melhorar. E nessa pontuação que ela fez pra mim, foi boa, assim. Foi algo que foi evolutivo pra mim, como se eu fosse lápis, né? Apontou na hora, não fiquei brava, mas alguma coisa tem pra acontecer. E foi pra mim evoluir como pessoa. E eu vou dizer uma coisa pra vocês. Quando eu faço as palestras, não é eu, tá? É um mentor espiritual e ele é extremamente severo.
Até comigo. Então, quando eu falei com a Adi, quando eu falei com a Laura, nem era com elas que eu tava falando. Era aleatório, entendeu? Porque como elas têm muito, como eu tenho muitos. E eu realmente também estou num processo de evolução, né? Todo mundo diz que eu estou sempre certa. Mas não é isso. É que eu não trabalho sozinha. E é eles. É verdade. É verdade. Até meu chefe disse que tá sempre certa, né? Não, eu não tô. Inclusive, hoje eu só consigo fazer essa palestra porque eu tive muito apontamento. Tive e adoro os apontamentos, porque é eles que nos faz ser melhor. Vocês imaginam a gente nunca mais apontar esse lápis? Nunca mais. Ela ia passar a vida escrevendo e ninguém entendendo. Então, por favor, aponta o lápis pra gente enxergar melhor. E tu gosta de apontamento? Eu gosto. É? Quando a crítica é construtiva, você pode evoluir. E quando não é? Quando não é, faz pensar, né? Por que que não é? E aí tu vai investigar o porquê daquilo, vai tentar mudar ou vai continuar. Se tu achar que a pessoa estava certa. E aí, Rafa, tu como estudante de psicologia, o que tu entende, assim? Por que na vida a gente tem tantos apontamentos e tanta gente se fere tanto com os apontamentos? Eu, pra mim, no meu entendimento, o apontamento, ele me faz crescer. Ele sempre vem dando um recado. Inclusive de me mostrar como eu não devo ser. Porque se tem alguém que está fazendo algum apontamento pra gente que não é legal, não é positivo, já está me dizendo quem é essa pessoa também. Então, ele sempre vem dando um recado. E na visão da psicologia? Na verdade, os apontamentos, a gente é seres sociáveis, então sempre o olhar do outro, de certa forma, vai nos atravessar. E os apontamentos, eles nos modelam, por mais que a gente não perceba. Por exemplo, eu posso te fazer um apontamento, assim, eu posso sugerir um apontamento. Tu pode dizer que não deu bola, mas na verdade, de alguma forma, aquilo vai evidenciar alguma sensação em ti. Ou de desconforto, e no desconforto a gente também aprende, ou até de alegria, de percepção. Então, o apontamento, ele é importante para o crescimento. Porque se tudo tivesse bom, não teria por que a gente se desenvolver e estar aqui. Então, o apontamento. E quando dói, ainda assim tem algo para te ver. Senão, não dói. Porque vocês imaginam que nós somos o lápis. Imaginam passar a vida inteira usando uma ponta. Vocês acham que nunca vai gastar. Nunca vai se modificar, nunca vai ser preciso se transformar. Porque como é que a gente vai descobrir a verdadeira essência se a gente não ir de vez em quando lá e não é apontar? E assim são os seres humanos. E vou deixar um recado aqui para todo mundo que não gosta de apontamento. Seja um lápis. E outra coisa que a gente, quando fez a pauta, a gente refletiu. Até mais adiante nós vamos falar. Quando a gente não quer mais apontar esse lápis, a gente faz o que com ele? Hã? Bota fora e me dá outro. Então assim, ó. Ficam felizes quando alguém aponta vocês. Porque ainda querem lhe usar. Tirar algo bom de vocês. Porque quando eu, pelo menos, quando eu não aponto mais, e estou falando como Yalorixá que sou, para os meus filhos, é porque eu não faço questão. Jogo fora e passo próximo da fila, até porque amanhã faz 2 dias. Então, cada vez estou falando para os meus filhos, que eu aponte e se sintam felizes. Que eu ainda quero tirar o melhor de cada um. Entende? Nós 3 aqui estávamos conversando, a gente é professora, que no ambiente de trabalho É muito complicado, porque ser lápis ou ser apontador. Tu ser apontado, assim, por pessoas que te apontam, mas quando o teu trabalho, ela vê que o trabalho é satisfatório, então não, vou colocar, porque eu vou me elevar, Sim, eu vou tem me muito. destacar em função da prof e tal. Entendeu? E eu estava dizendo, sou pessoa muito espontânea, converso muito com pais, e isso incomoda em uma das escolas. Mas é necessário, né? É necessário o apontamento. Ele é necessário para que a pessoa se desenvolva. Sim, né? mas aí tem a questão do assédio moral. Tem. A forma como É. esse diretor, esse gestor se comunica. O que eu costumo dizer? Eu nunca vi a senhora aqui, eu acho que é a primeira Não. vez. Seja bem-vindo. Eu costumo dizer sempre que a parte eu já conheço. E para todas as profissões, para tudo na vida, profissão para mim é uma pirâmide e cada profissão tem uma ponta, cada escola, entendeu? Precisa ter primeiramente atestado de sanidade mental para todas as pontas das pirâmides. Então, até para te ser um apontador, tu tem que saber o que tu está falando. Entendeu?
Então, assim, ela fere muitas vezes, porque eu posso muito bem apontar esse lápis aqui e vir tudo quebrado. A gente não sabe o que vai vir quando a gente aponta. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, inclusive para ser apontador. Porque o que vem quando tu coloca o apontador aqui? Quantas vezes a gente aponta um lápis, vem tudo quebrado. Tu apontou tanto, de forma tão ruim, que não sobrou mais nada. Tu machucou, tu quebrou tudo. Então, tem que ter muito cuidado. Eu ia falar sobre a analogia do lápis, né? Quando a gente deixa de apontar o lápis, que usava na minha época no colégio, né? A letra vai ficando bem, quase transparente se tu não aponta o lápis, né? E ela vai sumindo. Então, o que eu pensei agora rapidamente? Se tu não aponta esse lápis, tu vai desaparecendo. Vai. Exatamente. Tu vai desaparecendo e tu não vai percebendo que tu tá sumindo perante a linha que seria a tua caminhada. Então, toda vez que tu aponta o lápis de forma cuidadosa, quando tu faz da primeira letra, a letra fica bem forte. E fica bem bonita. É nova e renova, né? Então me trouxe essa reflexão. Aponta, acho que cai naquele comodismo. Sim, sai da zona de conforto, né? Fica invisível. Há pessoas, inclusive na rede social, que ela é realmente uma enciclopédia de coisas boas e de coisas ruins, que a pessoa acha um apontador de qualquer jeito para que apareça. Não importa o que vai sair. Tem muito isso na internet. Eu só quero ser apontada porque eu preciso estar na mídia. Eu preciso, entendeu? Aparecer. Tem tudo isso também. Então, muito cuidado. Escolha os apontador bom. A Faber-Castell é boa, eu acho, né? Ainda é Faber-Castell, cuidado. Você... Não, e uma coisa que eu estou aprendendo, e eu aprendi principalmente na expansão da consciência, quando tu falou assim, cada um tem que saber o seu lugar. Né? Foi esse apontamento? Esse, sabe o lugar? Tu não sabe. Agora eu tô sabendo, agora eu tô aprendendo. E depois que eu aprendi, eu sempre lembro disso, cada situação que acontece na minha vida, e envolvendo família, amigos, ou até aqui no trabalho, né, com os colegas, no trabalho, eu me coloco no meu lugar, e aí, se alguém vem me chamar a atenção por alguma coisa, eu já ouço de uma outra forma, e quanto mais a gente vai estudando e a gente vai se inteirando, fica mais fácil tu ser apontado e não te machucar tanto, né? Porque aquilo ali tu tá vendo quando é um apontamento para te evoluir e quando é um apontamento para te denegrir, te baixar, tu, com esse aprendizado, tu não vai deixar isso acontecer. Tu vai ouvir e vai dizer, não, deixa pra lá, porque eu sei que não é assim. Né? Eu vou dar um exemplo para ela, que é a professora que eu passei na escola da minha filha. Você. Apontamento. Eu te dei apontamentos também, gente. Um apontamento. Um dos mais felizes que eu tive foi quando eu passei pela tua rua e tu me apontou. É verdade. É verdade. Eu nunca tô na rua ali, né? Hoje eu estou aqui por causa dela, mas eu conheci ela Verdade. pequenininho. E nunca mais a gente se viu, né? Aí um dia ela passou aqui, para, Sueli! Para! Foi um apontamento. Foi um apontamento, né? Então eu sou sempre chamada na escola da minha filha. Ela tem a Marisa. E aí não é qualquer professora que sabe lidar muito bem. Ela tem 10. Tá indo pra 6ª série. E aí já fui chamada várias vezes. Verdade. Fui chamada na direção. E aí ela disse, olha, a Manu é uma criança que conversa muito e tal, blá, blá, blá. E eu, sim, ela não faz os temas. Eu, sim, ela não faz. Aí ela disse assim, mãe, é que eu tô muito preocupada porque agora a Manu vai pra 6ª série. E aí na 6ª série é um pouco mais. E aí eu não sei o que dá pra fazer. Eu disse, olha, eu não sei o que a senhora pode fazer, eu sei o que eu faço. O que tá na minha mão. Aqui na escola é contigo. Não é comigo. Em casa eu sei o que eu faço, mas ela é uma criança, graças a Deus, saudável. Eu não estou com a Manu durante a aula. Aí ela disse assim, mas a Manu não para de conversar. Por que a senhora não manda a Manu pra secretaria? Ela ficou olhando pra minha cara. Mas mãe, mas é o teu papel, não é o meu. E aí nós vamos voltar, qual é o teu lugar? Daí ela começou a colocar no relatório, a mãe autoriza a filha, mas claro, porque quem dirige a escola, na escola, é o professor. É vermelho, né?
É a regra dele. Sensível essa questão dos pais e da... Mas qual é o teu lugar? Mas a escola fica numa linha muito sensível. Exatamente. Só que ela... Não pode tirar a hora. Então deixa eu conversar. Eu disse pra ela qual é o teu papel. Mães e tem mães. Pois é, mas qual é o meu lugar? Tanto que ela escreveu. Ela escreveu. Então assim, o que tá faltando é as pessoas, cada um, saber o seu lugar. Se tu entra numa escola onde uma criança não tem educação, fica atrapalhando a turma, o que tu vai fazer? Manda pra direção. Expulsa. Pronto, manda pra casa, tá incomodando. Entende? Eu disse pra ela, eu posso lidar com a Manu dentro da minha casa. Pra Manu fazer as coisas, eu tenho que tirar o celular, eu tenho que tirar a bala, eu tenho que botar de castigo, eu tenho que fazer um monte de coisa. Mas é eu e a Manu. Eu disse pra ela, sempre que a Manu incomodar na sala de aula, a senhora, por favor, expulsa. Porque aqui não é lugar de incomodar. Esse é o teu trabalho, não é o meu. Aí ela ficou olhando pra minha cara. Pode ela tá. Porque como que eu vou dirigir uma sala de aula se primeiro eu não sou professora? E segundo, o que é o papel dela? Ah, daí vão dizer, mas é o papel dos pais educar? Claro que é. Claro que é. Óbvio que é. Só que eu não tenho controle da minha filha quando ela não tá na minha mão. O que eu posso fazer, eu como mãe, é dar castigo. Agora, como a Manu vai se comportar perante a professora, é com a professora. Porque cada ser humano, cada criança faz exatamente o que a gente permite. Eu disse pra ela, o que a gente permite. Porque se a Manu vem pra sua sala de aula e incomodar e continua, tu me desculpa, mas o problema é contigo. A senhora é professora? Estou certo ou estou errado? Viu só? Só que assim, ó, ela ficou surpresa contigo. Ficou. Porque tu é uma exceção à regra. Tu é Ela ficou exceção. Não é? Aconteceu na minha escola, na minha dela, faz É infantil. de uma mãe que chegou lá, porque ela é chamada direto, porque a filha dela não tem limite. A filha dela, inclusive, que sumiu dentro da escola, ela se escondia, e toda a escola foi procurar, imagina, uma criança de 5 anos. É, mas os obsessores estão aí, nas crianças, Aí, comandando tudo. Aí o que aconteceu? A mãe chamou a filha de uma reunião e trocou a filha de escola. Não, trocou a filha de sala. Mas o problema não é a professora, entendeu? Pois O problema é assim, a mãe não acha que pegam no pé da filha dela. Não é que pegam no pé. Aí eu vou dizer uma coisa, trocou de sala por quê? Por que ela trocou de sala? Como pode uma mãe ter o direito e o poder de trocar de sala? Mas quem permitiu? Fizeram uma ata e... Vocês viram como as pessoas não sabem os seus lugares? Aí o que acontece? Essa criança daqui a pouco não vai parar ali, vai para uma outra sala e vai ficar focando. Entendeu? E fazendo o que quer. Onde é que tá o limite? Mas vocês entenderam que a gente só consegue fazer aquilo que está na nossa mão? Porque se essa mãe teve o direito de trocar uma criança de sala, eu te pergunto quem autorizou. Então, a ponta da pirâmide tem ou não tem que ter atestado de sanidade mental? Porque tá tudo virado. A professora que paga o fato, entende? Tá tudo virado. Tá tudo virado. É nesse ambiente que a gente... Exatamente. E essa mesma criança, amanhã, tá batendo na cara da mãe. Exato. É isso É a aí. gestão que não quer se Exatamente. é mais fácil. Fica mais fácil. Então, assim, ó, não é errado quando eu digo que vem na ponta da pirâmide. É ali que tudo começa. Entende? É ali que tudo começa. E eu disse mais pra ela. Ela disse, a minha preocupação é quando ela chegar na sexta série, que a senhora não se preocupe. A senhora não se preocupe, porque se ela rodar, primeiro que é um problema dela e um problema meu. A senhora faz a sua parte. E a sua parte é por limite. Limite. E que se ela rodar, vai ser ruim pra ela. Mas aí não tá na sua mão. Entende? A gente tem que saber qual é o nosso lugar. Não adianta a mãe, o pai ir, dar castigo, fazer tudo. E a professora deixar fazer o que quiser. Ela faz o que quer, com a professora. Comigo não. Entende? Então, assim, eu disse pra ela, me desculpa, mas aqui a professora é tudo. E se eles fazem, é porque tu permite. Manda expulsar. Pronto. Entende? É assim, por isso que eu não sou diretora, eu sou capaz de... Ainda mais colégio particular, eu vou ter muito cliente. Mas agora,
ela fez um apontamento para Josi, só que ela não conseguiu te trazer argumento. Se ela podia ter te dito assim, olha, a Manu conversa muito na aula. E daí ela jogou pra ti. E ela podia dizer assim, ó, eu já conversei com a Manu, eu já conversei. Ela tinha que ter ido antes, trocou de lugar. em todas as pontas antes de conversar com a Josi, porque ali a instituição de ensino é ela que comanda. Eu tenho 48 anos e na minha escola, na minha época, antes de chegar na minha mãe, eu passava pelo SOI, eu assinava o livro de advertência, eu assinava a ocorrência, tinha várias, eu passava por várias. Sabe o que está acontecendo? Menina, só um pouquinho. Sabe o que está acontecendo? Os papéis estão invertidos. O que era para ter acontecido? Expulsa a Manu da escola, manda bilhete, porque hoje tem agenda eletrônica, a sua filha não entra mais na escola, tá? Aí eu e a escola entendeu o que está acontecendo. Não é o inverso. Não é o inverso. Entende? Então, assim, os papéis estão trocados. E aí nós vamos falar do apontamento. Então, ela apontou para mim, mas ela não teve argumento suficiente. Eu disse para ela, põe de castigo. Expulsa da sala de aula. Daí ela ficou parada comigo e disse, essa mulher é louca. É o que tu pode fazer. Porque o que eu posso fazer é lá em casa. Só que enquanto ela permite... Entende? Deixa eu citar um exemplo do que acontece. Acho que o pessoal hoje em dia tem muito medo os professores têm medo da reação dos pais. Sim, não é essa reação desse jeito. Não, mas eu faço que nem a Josi faz. Eu fui chamada na escola que o Gui estava conversando e eu falei, tá aí, por que você não faz espelho de classe? Ah, mas você me autoriza? Falei as coisas, mas eu não mando na escola. Legalmente não pode. Olha aqui, eu nem sabia que ela estava aqui. Vou apresentar para vocês a Manu. Em rede nacional. Manuela conversadeira. Manu, explica para eles, Manu. O que tu faz da aula, Manu? Aula é chata. Aula é chata. Deixa ela calma aí, que aqui a gente deixa a pessoa se defender. Vai, Manu. Ai, mãe. Eu estudo, eu como, converso. Na aula tu vai conversa. O que mais tu faz, minha filha? Eu brinco, eu... Levanta toda hora. Não. Então, a professora tá louca. O cara mentiu, então, Manu? Ela ajuda o colega que tá com dificuldade. E outra coisa é que ela tem um grande defeito, que é muito feia. Ela é muito debochada. Ela é muito debochada. Eu já conversei com ela. Isso é muito feio. Vocês viram a cara que ela tá fazendo pra vocês, né? Vocês viram, né? Então, assim, ela faz, ela levanta uma sobrancelha. E é por isso que ela vai ficar de castigo. Ela vai ficar agora de castigo depois dessa pauta de novo. E ela adora a piscina. Ela adora a piscina. Ela tá, mas hoje ela não vai entrar na piscina. Porque ela tá levantando a sobrancelha pra vocês. É terrível, gente. Mas é assim, ela fica toda hora de castigo. Toda hora. Mas é o que fica na minha mão, entendeu? E ela precisa, e aí eu disse, professora, mas eu tenho medo que ela rode. Deixa ela rodar. Deixa ela rodar. Pode deixar. Vai ter que rodar pra aprender. Porque a gente só aprende na dor. Ela foi apontada. Então isso é muito sério. Ah, ela é apontada, ela não gosta de ser apontada. Ela foi apontada e, lamentavelmente, ela não... No caso, ela ainda é uma criança, né? Mas quando a gente é apontado, o que a gente faz? A gente corre atrás da máquina, né? É que nem a recuperação. Precisa. Quando a gente tira a nota baixa, exatamente, no último trimestre, a gente... Mas também, se ela não aprender com os apontamentos, sinto muito, ela vai rodar. E aí, quando ela vê que os colegas avançaram e ela ficou para trás, daí ela vai entender que não é sobre os apontamentos, é sobre o que ela quer ser na vida. É assim, às vezes só na dor. Só na dor, entendeu? Então a gente precisa, e isso é com a criança, com os jovens, com os relacionamentos, com os trabalhos. Sinto muito, é ação e reação. Vocês viram que eu sou assim com todo mundo, inclusive com a Cecília? É assim, precisa ser assim. A maioria dos pais não quer que os filhos se frustrem. Mas que bom que os pais podem mandar na escola, né? Eu tô adorando isso. Poxa, é um absurdo maior. Isso é o maior absurdo. É um absurdo. As mães, os pais, é um absurdo que podem ir na escola e mandar no professor. Mas mais absurdo, eu já vou te dizer quem é. Não. Mais absurdo que os pais é a direção.
da pirâmide sem sanidade mental para dirigir instituições. Tá? Como esse dia a gente viu um vídeo, o pai foi lá e simplesmente bateu na professora porque deu 0. E aonde é que está a ponta da pirâmide? Vocês não acham que é na ponta? E seriedade mental nenhuma, 0. Para dirigir escola. Para formar pessoas, seres humanos. Entendeu? Então começa aí. Começa aí quando a mãe se acha no direito de entrar numa escola e definir. Trocar de turma. Mas o que é isso? Onde é que estão os nossos lugares? Então tu me desculpa, não é a professora, não é a mãe, não é o aluno. É a ponta da pirâmide. Que está totalmente sem preparação para dirigir instituições. Mas é que a direção também tem que cumprir regras, né? De quem? Então nós estamos indo mais em cima. Vocês viram? Aí, vocês viram o caos que está no mundo? Pior, estamos indo mais em cima. Eles têm que cumprir regras. Entendeu? Que regra é essa que bate, ensina e apoia a má educação? Então vocês não acham que é tudo virado? E depois não querem apontamento. Tem mais é que tem apontamento. Tem que derrubar de lá para cima. Eu trabalhei como estagiária no colégio 11 meses. Não quis. Então, tchau. Porque a instituição, o colégio, é um lugar de formação, de ensino, né? Porque a educação vem de casa. E a escola é ensino. E tá tudo virado de cabeça para baixo. Porque a direção, ao mesmo tempo que ela pune algumas coisas, ela coberta outras que não deveriam ser acobertadas dentro da escola. Então, não faz sentido. Um lugar que é para formar crianças que estão se desenvolvendo, exatamente. E o problema é os adultos. O problema é os adultos. As crianças estão nascendo, comandando tudo e a todos. Mas a tá? criança é um sintoma, né? A criança é um sintoma do pai. E hoje, se essa mãe aqui não for severa com a Manu, tá? A tendência é piorar. Porque uma criança de 10 anos que levanta a sobrancelha quando tu tá falando a frente de 100 pessoas, vocês viram quanto é grave. Então, assim, entende? E eu achar isso normal, tem alguma coisa errada? Eu vou dizer uma coisa pra vocês. Eu sempre fui do jeito que eu sou com as professoras. Mas eu sempre fui muito justa. Mas a minha mãe sempre me permitiu. Eu nunca fui mal educada. Nunca fui. Sempre fui de falar. Que eu acho que a gente tem que ter o livre-arbítrio como a Manu. Eu disse pra ela, me explica o que tá acontecendo. Que nem ela disse. A professora de inglês, eu quero um mantra dele ali, ó, por favor. Dele. Vou apontar pra ele. Vou ter uma professora atrás dele. Olha só. Até fugiu. E aí a professora diz pra mim que é normal que uma criança sai e diz e define o que vai fazer. O que vocês acham que a Manu vai fazer daqui a uns anos? Entende? Então, assim, eu sempre pude falar que é o que eu tava dizendo, o que eu queria. Mas muito tapa na cara eu aprendi da minha mãe. Hoje eu não posso nem bater, né? Que a vontade eu tenho que dar uma tunda na Manu. Entende? Mas eu posso, né? Porque hoje eu chamo até a polícia. E eu tenho uma psicóloga dentro da minha casa que ela diz, bater não, mãe, então vai no castigo mesmo. Só que o castigo tem que ter um pouco mais de paciência. E a gente tem que parar de focar na gente, porque daí tu dá o celular pra criança, né? Pra não encher o saco. Fica no celular, é assim que a gente faz. Entendeu? Não tem paciência, porque uma criança sem celular é uma criança que vai querer tua atenção. Não é assim? Quem é mãe aqui? É? O Círio tem celular? É, quando a gente tira, acontece o quê? Poxa, vem olhar desenho comigo. Vem na pracinha, então toma, tira do castigo. Então é tudo nós. Tudo nós. Próximo exemplo. Então, quando alguém diz que você ultimamente anda chegando muito atrasado, inicialmente pode gerar um incômodo, mas pode fazer a pessoa perceber que precisa organizar melhor os seus horários. E aí, Rafa? Não era a minha intenção fazer esse apontamento. E aí, Rafa? Não, eu acredito que quando a gente sabe que é verdade, a gente não tem que, ficar ferido. Porque é verdade, que nem eu cheguei atrasada hoje. Claro, né, deu ali uma atrapalhaçãozinha no carro, mas se eu tivesse saído mais cedo, não teria dado tempo. Então é tudo nosso. E a gente tem que aceitar as críticas. Que nem o meu professor da faculdade, desse semestre, ele é muito crítico. E eu acho isso muito bom, porque ele exige a excelência. Você é um dia uma profissional, e a gente precisa dessa exigência para a gente ser boas pessoas, bons profissionais.
Exatamente. Precisa apontar, né? E cairia no próximo exemplo, quando alguém faz um apontamento sobre o seu trabalho, na faculdade, no colégio, no emprego, por exemplo, ficou bom, mas você pode desenvolver mais. Pode estimular o teu crescimento e aperfeiçoamento, é o que a Rafinha falou. E eu vou dizer uma coisa pra vocês, as pessoas que recebem apontamento, que ficam quietos, vocês me desculpem, mas vocês são pior que quem aponta. Eu sempre digo isso. Porque o outro só faz com a gente o que a gente permite. Tu tá me apontando, então vamos sentar, vamos conversar, porque vai ter argumento. Entende? E quando a gente fica quieto e quando a gente aceita, fiquem assim. Às vezes eu recebo aqui, eu lido com muitas pessoas, tem trabalhadores e filhos do axé. Porque fulano não sei o que fez tal coisa, fez porque tu quis. Isso como eu. Porque o tempo que tu tá parado pra apontar pra mim, porque tu já não foi resolver. Não é assim? Sobre mim. Eu levei um puxão de orelha. Levei um puxão de orelha de uma das minhas patroas. Sou cuidadora e tenho as filhas da dela. Disse assim, ela tava falando e eu retruquei ela. Disse, deixa eu falar. Cala a boca. Daí na hora me deu, eu disse, não, só um pouquinho. Não é assim. Mas depois eu me lembrei que ela poderia ter dado a oportunidade dela falar e depois ter falado, colocar no seu lugar. Mas mesmo assim, uma coisa não justifica a outra. Cala a boca. Não. Primeira coisa. Entende? Então é tudo como a gente se coloca. Sim, tu poderia, desculpa, coloca lá. Mas como assim cala a boca? O que é isso? E depois eu pedi desculpa, mas aí tipo... Então é tudo como a gente aceita. É. Como assim? Então aí perde a razão, né? Perde a razão, né, Rafa? Porque quando a gente parte pra agressão, porque a agressão não é só bater, a agressão também está nas palavras. Exatamente. É pior. Muito mais. É legal, com o próximo exemplo. Tem outro exemplo? Nos relacionamentos, às vezes, a pessoa diz, você está falando de forma ríspida. Esse apontamento pode incomodar, mas também demonstra muitas vezes que devemos parar, respirar, analisar e cuidar melhor da relação. Se falamos dos relacionamentos, que é o mal da humanidade, vocês aceitam de boa quando o relacionamento de vocês aponta alguma coisa? Ou alguém fica muito indignado? Alguém não gosta? Tu fica indignada? Por que tu fica indignada? Não, agora eu tô mais tranquila, mas eu não aceitava muito. Por mais que falava alguma coisa, eu dizia não é bem assim. Eu sou ele. Eu pego esse lápis, boto no lixo, chama outra. No lápis, no caso, é tu. É tu. Sabe por quê? Eu vou dizer pra vocês. Não, ele te ama. Não, ele não tem paciência, ele te ama. Porque quando eu ainda quero recuperar esse lápis, é porque me interessa. Então assim, ó, eu vou falar com o Michael. Eu vou apresentar outros lápis pra ele. Uma caixa de lápis de cor, que são coloridos, são lindos. Olha só, nova, hein? Agora eu tô melhor, agora eu tô melhor. As minhas filhas de santo, quando vem reclamar pra mim do relacionamento, eu digo bem assim pra elas: larga! Larga! Manda embora! Parada, meu Deus. Porque se tu vem reclamar pra mim, né? Porque se tu tá reclamando pra mim, não reclamou pra criatura. Porque, não é verdade, ela dá risada, mas é verdade. Eu sou assim. E aí eu digo pra elas: larga, gente, manda embora. Eu não vou suportar também isso. E aí eles dão, é engraçado, eu não posso expor, né? Mas aí eles dão, de hoje não passa, mãe de santo. Isso aí, manda embora. Daqui a pouco tem um alto love passeando, almoçando. Eu digo: olha bem pra minha cara. Minha vida. Minha vida! Ah, minha vida! Hashtag minha vida. Fortaleza, não é da um que eu tô falando. Mas em geral, isso eu acho que serve pra todas as pessoas que dirigem terreiros. A gente ouve cada coisa, porque daí elas são assim, né? Não tenho paciência, porque depois vai embora e chora. Aí quer que a mãe de santo faça feitiço, que é pra voltar. Também não é assim, gurias. Não é assim, gente, pelo amor de Deus. Quando alguém disser pra vocês assim, olha só, eu quero conversar contigo. Agradece, porque ainda a pessoa quer, olha, tem namorada? Namorada? Não tem nada? Mas é de agradecer. Juju, como é que é lá em rede nacional? Super aberta. Isso aí, aberta. Calma, deixa ele falar. Já contou com o poder da mente. Gente, quando a gente deixa de apontar, gente, é engraçado, né? Mas quando a gente deixa de falar, daqui a pouco o Ju tá com esse lápis aqui, não serve mais nada.
Cara, esse olhar. Olhar tipo. Faz uma olhadinha. Peraí. Tu fica emburrada? Eu me faço de surda. Ele fala, eu me faço de surda. Não quer ser apontada. E pronto. Gente, os apontamentos fazem a gente melhorar. Agradeçam. Principalmente os homens, tá? Por favor. Vocês não têm paciência pra nada. Não querem conversar, não querem falar sobre relacionamento. Mas assim, ó. Tá? Escutem. Aí depois a mulher pega a bolsa e vai embora. Eles, o que aconteceu? Lembra do apontamento? Lembra quando eu falei que eu queria conversar? Em minha defesa, eu fui apontada sobre isso, inclusive, numa sessão que tive aqui, que eu estava demais, que eu estava enlouquecendo. Ai, que pecado! Ai, que judiaria! Aí eu parei, comecei a prestar mais atenção, e realmente agora está muito melhor. Viu? Então, assim, e os guias, eles vêm para nos auxiliar. Então, por que eles pedem pra gente fazer essas palestras aqui? Isso é uma verdadeira expansão de consciência. Nenhum relacionamento acaba da noite pro dia. Não existe isso. Primeiro que não existe amor à primeira vista. Ninguém... E geralmente a pessoa sai pra entrar no outro. Ninguém sai só pra sair, né? Mas é uma coisa que vem vindo há muito tempo. O lápis já não escreve há muito tempo. E aí a pessoa deixou de querer apontar. Quer saber? Fica assim. E aí tem uma grande surpresa. Então agradeçam os apontamentos. Agradeçam quando alguém chama a atenção de vocês. Agradeçam. Porque o problema é quando não tiver mais apontamento. E a gente faz isso aqui, não toma mais. Tá? Às vezes alguém pode fazer uma observação. Por exemplo, você anda tão distante de si, dos seus ideais, que é o que a gente está falando agora. Esse apontamento pode mexer, gerar dúvida, insegurança, mas também pode nos ajudar a voltar para o trilho e cuidar da nossa espiritualidade, por exemplo. Exatamente. E aí, Vera? Não, para mim, o melhor apontamento foi receber assim, que bom que tu perdeu a tua casa. Eu não fiquei com raiva, mas eu fiquei chocada. E virou quem é que fez isso pra ti? Pois é, né? Tá aqui na minha frente. Mas virou a sua vida pra melhor. Eu falei mesmo pra ela quando teve enchente. Quando teve enchente. Viu só? Quando teve enchente, ela tava naquele portão. E a Vera, ela é uma das médias com clarividência 100%. Ela vê todos os espíritos. E aí ela tava lá no portão, teve enchente e tal, lá, Deus, saiba de casa. Quando eu vi pra Ricardo, você não disse que foi tu, né, Vera? Não. Na porta do centro espírita, dirigente. Porque assim, não tem como plano espiritual salvar tudo e a todos. Então ele vai fazendo uma película. E a Vera nem mora em perigo, né? Nem morava. Mas morava perto onde estava desbarrancando. Eu disse pra ela, ainda bem, Vera, que foi a tua casa. Porque tu imagina desmoronar o espírita, o hospital espiritual. Então assim, tu é uma médium com calão altíssimo que não faz nada. Agora ela tá fazendo, depois que eu apontei pra ela. Ela não faz nada, ela vê os espíritos, ela não ajuda, o espírito ansioso do outro lado, ela não ajudava, ela não queria saber, ela não servia de instrumento, ela não fazia nada. Quer saber? Que fique sem casa. Antes do que o hospital. Não é verdade? Quantas pessoas entram aqui pra se salvar e a bonita, com um copo cheio d'água, não quer dividir e fica tudo sem casa? Pronto, agora ela trabalha com nós. Então assim... Foi muito bom. Viu? Ótimo. A minha vida mudou para melhor. E o meu papel, gente, o papel dos mentores, eu sou filha de Xangô, o próprio orixá, ele balança tudo sem olhar a quem, então eu tenho essas essências, é para ajudar vocês e a mim. Não se sintam afrontados, tem gente que me liga assim, a tua palestra é uma afronta. Vai lá e coloca bloqueado, eu não quero olhar essa mulher. Pronto, resolve. E eu vou dizer uma coisa pra vocês. Todas as quintas-feiras eu estou na Rádio Negritude Web. E também fazendo expansão de consciência. E aí, o que eles fazem? Eles vão lá no YouTube, olham pelo YouTube. 2.000 pessoas assistem no mínimo a minha palestra. E eles não olham pelo Facebook, pelo Face dá pra te ver a carinha, né? Por isso que eu deixo meu Face aberto pra todo mundo ver, pode ver. Então eu afronto tanto. E esses dias eu recebi, não foi mensagem, porque eles não gostam de comprometer, mas uma fala de uma pessoa que disse assim: eu, quando não tenho nada pra fazer, quando estou esperando um cliente todo, eu deixo o celular debaixo da mesa e começo a olhar tudo que está falando. Nunca me deu uma curtida. E tudo bem. Entende? Então, assim, ó, isso tem que ir pra rua. Por algum motivo, o plano espiritual precisa trazer a gente pra vida. Porque senão a gente vai continuar com obsessão.
com falta de equilíbrio nos chakras, com tudo. Porque simplesmente a pessoa quer ficar de olho vendado. Como os pais daquela escola, como os relacionamentos, como a Vera. Essa eu tirei a vez da Vera. Uma ótima trabalhadora. E tenho certeza que ela está se sentindo muito melhor. Então doeu, ela deve ter achado que essa mulher é doida, né? Eu fiquei chocada. É, choca mesmo, mas ainda bem. E ela até comprou outra casa, a casa dela é linda. Viu só? A casa dela melhorou tudo. E aí, como é que ela tá lá na sua casa? Muito bem. É outra, na verdade, ela mudou a forma de pensar. E aí ela mudou a vida dela, né? Que a gente não muda do outro. Ela pensa diferente e vê diferente. Então ela mudou a vida dela. Mudei, perdi os obsessores vivos também. O que acontece? Tem uma lanterna em cima da cabeça dela. Ela nasceu com essa lanterna. Ou seja, se o plano espiritual, os guias de luz vão usar, quem usa? Ela tá aqui. Sim, então ela era comandada. Até o namorado dela me agradeceu esses dias. Ah, que amor que tu fez pra mim. Precisamos observar quem sempre diz amém para tudo que fazemos. Acabam colaborando para que a gente perca a oportunidade de construir, melhorar e evoluir. Exatamente. É como o ditado, aquele que se importa, sinaliza, e quando deixamos de ouvir ou tirar o melhor de cada apontamento, deixamos as oportunidades de crescimento do lado. Os apontamentos produzem um incômodo ou uma nova nitidez. Cuidado com as pessoas que só concordam. Muito cuidado. Muito cuidado. E tu, Joy? Como é que tu lida com os apontamentos? Mais ou menos. Como todo mundo, né? Eu sou ser humano. Às vezes não são tão bem aceitos. É. Mas eu reflito depois, volto atrás, procuro mudar e evoluir e avançar. Eu tô tão evoluída. Não, eu aceito mesmo. Não, é verdade, gente. Quem me conheceu ontem não me conhece mais. Não, é verdade. Tu me conhece agora e tudo. Eu tô muito evoluída. Tá muito. Não deixava nem a pessoa falar, não! Não, a gente tem que ouvir. Por quê? Por que alguém tá me dizendo isso? Fica uma grande reflexão para todo mundo. Então, assim, ó, vamos todos valorizar as nossas vidas, os lápis que estão na nossa caixinha de lápis de cor, tá, Lizzy? Porque tem mais 11 cores. E eu vou falar mais. 46 minutos. A gente vai ter que encerrar a palestra pra gente dar início aos trabalhos. Mas antes eu quero que leiam a psicografia que nós recebemos para poder fazer essa palestra. Então, o próprio plano espiritual é que nos manda as pautas e eu vou pedir para a Laura fazer antes da gente encerrar. Essa psicografia foi recebida 3/11, né, de 2025, a 1h50, por Joana de Ângeles, que assinou. O lápis. Sabe por que eu prefiro o uso de um bom lápis? Não é pelo fato de que os registros podem ser apagados. Também não é pelo fato de que não dispomos de recursos. Ele nem é mais macio que a caneta, nem que a lapiseira. Pois bem, quando faço uso desta ferramenta, ele me faz lembrar que, como uso, precisa ser apontado. Se não apontar, ele apaga, perde a precisão do traço. A escrita não fica tão detalhista. Corremos o risco de embaralhar as palavras. Assim é a vida, como um bom e velho lápis. Os apontamentos são as provas, desafios, mas quando aponta, se recupera o que ele tem de melhor, a precisão. O ser humano, muitas vezes, quando recebe apontamentos, se sente diminuído, inferiorizado. Se sente menos, pequeno. Olhe e aprenda com o lápis. O corte vem como quem terá a própria pele. E descobre que por dentro tem matéria-prima de boa qualidade. Mesmo que o lápis seja apontado, muitas vezes, ficando menor, ele cumpre seu papel perfeitamente. A sabedoria está em compreender que com o uso, ou seja, com o tempo, ele engana, aponta. Precisa dessa lapidação. Entenda a lapidação como o acesso a novos conhecimentos.
permita-se ser apontado e perceberá assim, como o lápis, que o que mais vale é o que vem de dentro e faça um bom uso. Use lápis e lembrará que no lugar dele dá para fazer muita arte e muita história. Com carinho, Joana de Ângeles. Gente, é muito legal. 1h50 da madrugada nós recebemos essa mensagem. A gente está bem fazendo dormir, a gente acorda, pega um lápis e escreve. E prefiram ser sempre lápis. Apontado. Não se contentem com isso, tá? Porque eu, por exemplo, que não enxergo de longe, jamais ia conseguir ler isso. Tá? Que fique uma grande reflexão para nós. Desculpa um dia eu ter te apontado. Foi ótimo. Mas Eu que agradeço. foi ótimo para todos nós, porque a gente tem uma porta linda para poder fazer o trabalho. E que a gente seja flexível e não se importe com o apontador que vai diminuir o lápis. Importa com o conteúdo. Tá? E não esqueçam que sempre que a gente fica quieto para algum apontamento sem sequer tentar entender, a gente tem mais é que pegar o lápis e botar no lixo e chama o próximo, tá? Um bom domingo a todos nós. Não esqueçam de mandar apontamento para mim também, tá? Eu adoro apontamento, mas não me venham sem argumento, tá bom? Um bom dia para todos nós. Fica uma turma ali, ó, só não dá pra frente. Né? Por trás. Vou pedir pra vocês respirar bem fundo. Porque essas palestras, elas mexem um pouco, né, com as nossas emoções. Nem todo mundo aceita de boa, porque realmente é como um espelho. Então a gente precisa liberar as energias densas pra gente poder